Capítulo 13. Novas Esperanças. A cerimônia da tomada de hábito foi simples e passou-se na intimidade do pessoal da casa e das pessoas que frequentavam habitualmente a Capela Redonda. Divulgada a notícia, houve muitos comentários na cidade. No dia seguinte, muitos curiosos foram à missa para ver as irmãs que haviam chegado na véspera, segundo uma notícia espalhada rapidamente. Uns ficaram contentes, outros surpreendidos, e os invejosos aterrorizados. A perseguição pareceu ceder um momento para logo depois intensificar-se com novo furor. Nada faltou ao barulho. Calúnias, injúrias, desrespeitos, denúncias ao bispo. Dom Thibaut pensara que a tomada do hábito seria o ponto final para as calúnias, mas não foi assim. As perseguições continuaram como antes. Esforçavam-se por suportá-las em silêncio e até com alegria. Passou-se o ano do noviciado. Prepararam-se para o dom total através do sacrifício diário. Dom Thibaut, querendo acabar com as calúnias e perseguições, decidiu-se a ir pessoalmente a Bezirre para presidir a cerimônia de profissão religiosa marcada para o dia 4 de maio de 1851. Chegou a Bezirre no dia 2 e no dia 3 conversou em particular com cada noviça que faria a profissão. Maria Maimar, de 19 anos, não tinha idade suficiente para fazer os votos perpétuos e estes seriam adiados para mais tarde. Ousou pedir licença para fazê-los com as outras, no que foi atendida pelo bispo depois das informações dadas pelo padre Gaillac e irmã Saint-Jean. Assim, a alegria foi completa. A Capela Redonda estava maravilhosamente ornamentada. A elite de Bezirre, curiosa ou francamente simpática, compareceu. Os olhares fixavam-se na irmã Saint-Jean, que, mergulhada em Deus, parecia alheia ao que se passava à sua volta. Suas filhas estavam também muito recolhidas. A missa foi celebrada por Dom Thibaut com o clero da cidade. O bispo elogiou a vida religiosa, disse o quanto estimava o padre Gaillac e, dirigindo-se à irmã Saint-Jean, acrescentou: "E a senhora, reverenda madre, dá um grande exemplo de renúncia e dedicação, consagrando sua pessoa e sua fortuna para alívio dos pobres. Por isso lhe garanto que Deus a abençoará." As 8 noviças reuniram-se em volta do altar e juntas responderam às perguntas do cerimonial. As insígnias da profissão foram bentas. A primeira a se ajoelhar aos pés do bispo foi a irmã Saint-Jean. O momento era solene e as atenções concentraram-se na fundadora. Com voz firme, porém comovida e sonora, ela ligou-se oficialmente a Deus para sempre. E então Dom Thibaut disse: "E eu, minha filha, da parte de Deus e conforme sua infalível promessa, se você for fiel ao que promete, prometo-lhe uma vida melhor, a vida eterna." Ela recebeu a cruz da profissão e beijou a sua única riqueza para o futuro. Depois da irmã Saint-Jean, as outras 7 noviças pronunciaram seus votos. A cerimônia foi encerrada com a bênção solene. Uma grande obra nasceu e Dom Thibaut não se enganou. A nova congregação daria glória a Deus, trabalhando para a salvação das pessoas. O bispo dispensou o padre Gaillac de suas funções de capelão do hospital para poder dedicar-se inteiramente à formação das religiosas do instituto que fundou. A cerimônia dos votos fortaleceu ainda mais o afeto das órfãs por suas mães adotivas. As obras do padre Gaillac estavam vivas e prosperavam. Nos fins de 1849 e ao longo de 1850, o refúgio foi se transformando pouco a pouco na preservação. Os fundadores resolveram especificar as atividades de cada uma e distribuir os empregos. Irmã Stanislau foi nomeada diretora das Irmãs Oblatas de Maria. Irmã São Félix encarregou-se do orfanato. Irmã São Cipriano ficou com a preservação. Irmã Inês recebeu a enfermaria. Irmãs Santo Afrodísio e São Modesto foram encarregadas da cozinha e da lavanderia. As órfãs mais velhas ajudavam as irmãs nos diversos serviços da casa. O zelo da irmã Saint-Jean crescia como uma chama.
Para formar as meninas da alta sociedade, o padre Gaiac e a irmã Saint-Jean abriram nesse ano de 1851 as portas do primeiro Colégio Sagrado Coração de Maria, o curso Saint-Jean, cuja construção se concluía. Encarregou-se dele a irmã Santa Cruz, já habituada ao magistério, pois antes de entrar dirigiu um educandário por conta própria. Este é o senso prático e o espírito de ordem da irmã Saint-Jean. Sabia escolher seus auxiliares e distribuir os empregos. No seu desejo de desaparecer e com a brandura que lhe era característica, ia se mergulhando na sombra. Enquanto isso, permanecia a alma mater, a orientadora discreta de todo o movimento das casas. Com a abertura do curso Saint-Jean, vieram novas vocações a aumentar as suas fileiras. A primeira aluna matriculada foi a senhorita Granier, sobrinha do fundador. Ela entrou para o noviciado alguns anos mais tarde e recebeu o nome de Maria de Santa Eugênia. Este nome foi uma grata homenagem do padre Gaiac a seu colega de infância, Eugênio Cury, a quem devia tantos favores. Foi também um carinho a mais da irmã Saint-Jean ao esposo, que já gozava da eterna bem-aventurança. Em conferências particulares, a irmã Saint-Jean formava suas filhas. Elas lhes ensinava a difícil arte de dirigir os outros. Mais ainda, a de dirigir-se a si mesmas. Comunicava-lhes seus pensamentos e seus sentimentos mais íntimos de união com Deus transpareciam em suas palavras e atitudes, embora ela se esforçasse por ocultá-los. E assim, as filhas se imbuíam dos sentimentos e atitudes da mãe. Além disso, cada uma delas procurava frequentemente conversar com ela em particular, e ela as esclarecia, fortificava e animava com seu zelo. Desempenhou este dever com dedicação até uma hora antes de sua morte. Seu coração estava sempre aberto e pronto a atendê-las. Além desse cuidado de sempre, administrava os diferentes estabelecimentos, providenciando os pormenores que supõem o bom andamento de uma grande obra. Era impressionante vê-la, antes acostumada a um gênero de vida inteiramente diverso, submeter-se agora a uma regra muito austera e praticar pobreza, renúncia e obediência como uma jovem noviça. Sua reserva demasiada, que dava a impressão de altivez a quem não a conhecesse melhor, pareceu de início um obstáculo à sua influência. Mas logo as suas filhas aprenderam a conhecer toda a bondade que possuía e uniram o afeto ao respeito. A irmã Saint-Jean era o laço que as ligava entre si e que as prendia mais a Jesus e a Maria. Pena que as irmãs fossem tão poucas. Mas, nesse ano de 1851, vieram suas fileiras crescer. A irmã Saint-Jean era relacionada com a família de Nats de Guion, de quem comprou a propriedade de Baissan-le-Haut. Era professora nessa família uma irlandesa, a senhorita Murphy. Um dia o padre Gaiac lhe disse: "Você bem que podia conseguir na sua terra algumas jovens para nossas obras." E a senhorita Murphy levou a coisa a sério. Escreveu para a superiora do Carmelo de Dublin e descreveu-lhe entusiasmada as obras de Bezerre. De mão em mão, a carta chegou a duas jovens que viram no convite a manifestação clara da vontade de Deus como resposta às suas orações. Em setembro de 1851, Rosanna Macmillan e Teresa Hennessey chegavam a Bezerre. Foram as primeiras das numerosas irlandesas que entraram na congregação para honrar as tradições católicas de seu país e glorificar o Instituto por suas virtudes e trabalhos. A chegada de uma postulante era sempre uma festa para elas e principalmente para a irmã Saint-Jean. Eram jovens que vinham para Cristo e, enquanto trabalhavam na própria santificação e do próximo, aliviavam também um pouco suas filhas tão sobrecarregadas. Rosanna ficou como auxiliar da irmã Santa Cruz e revelou-se excelente educadora. Teresa demonstrou um tal conjunto de qualidades que os fundadores lhe confiaram mais tarde, quando se tornou irmã Santo Tomás, a formação das noviças. Aos poucos, enriqueciam-se de graças e o coração de Maria atraía outras vocações,
novas esperanças que renasciam no coração da irmã Sanjan.